Olá, meus amados, graça e paz. Sempre com muita alegria no coração de poder compartilhar com você este momento de reflexão com Deus. Neste mês, em vários lugares pelo mundo, celebrou e comemorou a festa judaica que chamamos da Páscoa. Observamos muito movimento no comércio, na compra de peixe, de ovos da Páscoa e de chocolate. Muitas das vezes não entendemos o verdadeiro significado desta Páscoa. E às vezes recebemos as perguntas, igual que nos encontramos na Bíblia, no livro de Êxodo capítulo 12, versículo 26. O Senhor fala para Moisés junto com o povo de Israel dizendo: quando vossos filhos vos perguntaram, que rito este? Responderei: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. A pergunta que nos encontramos no livro de Êxodo capítulo 12, versículo 26, que diz: que rito é este? Essa pergunta poderíamos encontrar isso na boca de várias pessoas que observam este período, observam o movimento deste período e façam essa pergunta para nós. Que rito é este? Que festa é essa? Qual o sentido dessa comemoração? Qual o sentido desta Páscoa? Esse é o assunto de nosso momento de reflexão com Deus. Como nós falamos desde o início que a Páscoa é uma festa, a festa judaica, a festa dos judeus, que Deus instituiu para seu povo, Israel, para festejar a sua libertação do Egito. A palavra Páscoa significa passar por cima. Quando apresentamos a Páscoa como festa do povo judeu, para nós cristãos, a Páscoa não se apresenta somente como uma festa comemorativa, mas para nós que acreditamos em Cristo, a Páscoa é uma pessoa. Porque de acordo com o livro de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a Bíblia apresenta Cristo como a nossa Páscoa. Sempre é bom lembrar que os aspectos cerimoniais da lei do Antigo Testamento, como as festas, regras alimentares, sacrifícios, etc., tudo isso não passa de sombras que anuncia a sua realidade em Cristo. Nesse linha de raciocínio, vamos observar alguns pontos interessantes entre as duas Páscoas. A Páscoa dos judeus, que é a sombra, e Cristo, que é a Páscoa dos crentes, que é a realidade daquela sombra. E levantamos alguns pontos e fazemos esse paralelo nos pontos. Veja o que diz no livro de Êxodo capítulo 12, versículo 1 e 2. Disse o Senhor Deus a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. O principal dos meses, que é o mês de Abib, que depois do exílio da Babilônia foi chamado de Nissan. No nosso calendário, ele cai entre o mês de abril e o mês de maio. Aí Deus fala para eles, aí que está começando tudo. De acordo com o decreto divino, este mês seja o início de tudo, o início de uma vida nova, o início de uma libertação de escravidão do Egito. Observa que Deus, ele está iniciando todo. A partir daquele momento,
ele chama Moisés, ele chama Arão, ele fala para ele o seguinte: presta atenção, agora que começa todas as coisas. Este mês que vocês estão iniciando seria o princípio dos meses, seria o início de tudo, aí que começa as coisas. Esse mês seja o início de tudo, o início de uma vida nova. Segundo o decreto divino, aquele mês que é o principal dos meses, seja o início de uma libertação de escravidão do Egito. E quando observamos a realidade daquele fato em Cristo, vemos que a obra de Cristo na cruz também foi o início de uma vida nova para os cristãos, para todo o que acredita em Jesus Cristo, o início de um novo homem, o início de uma nova história que Deus proporcionou para todos aqueles que o receberam, o início de poder ser chamado o Filho de Deus, de acordo com o livro de João capítulo 1, versículo 12. O início de uma libertação de poder da escravidão do pecado. E outro ponto que nós podemos observar é a banquete familiar sagrado. No Êxodo capítulo 12, versículo 3 e 4, o Senhor convida as famílias a comemorar juntos, as famílias chamar os vizinhos, os mais chegados, os mais próximos, a comer juntos, porque aquele que participava da mesa também participava do sacrifício que foi feito naquele dia. E também no livro de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 a 17, Paulo fala sobre o cálice da bênção, que era o nome dado à terceira cálice que os judeus bebiam naquele momento de Páscoa. Naquele momento, Cristo instituiu uma nova era, onde apresenta esse cálice como símbolo de seu sangue derramado pelo pecado de todos. Essa comunhão entre os cristãos, a participação da comunhão dos santos na unidade perfeita do corpo de Cristo, não importa a sua nacionalidade, seja você africano, europeu, asiático, americanos, todos nós fazemos parte de um só corpo em Cristo Jesus. E outros pontos interessantes que podemos levantar aqui são as normas relativas à escolha do cordeiro, o uso do sangue como sinal e a parte memorial desta festa. Na Páscoa dos judeus, o Senhor Deus ordena como que ia ser a escolha do cordeiro. O cordeiro deveria ser sem defeito e deve ser imolado na crepúscula da tarde. Somente o cordeiro sem defeito deve ser oferecido em sacrifício ao Senhor. E no Evangelho de João capítulo 1, versículo 29, lá na Betânia, João Batista apresenta Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Perante Pilatos, o governador da Judeia, depois de interrogar Jesus na presença dos principais sacerdotes, autoridade e povo, e não achou nenhum crime, ele disse: nada que possa condenar este homem. Em outras palavras, Pilatos queria dizer: eu não estou achando defeito nesse cordeiro. Ele mandou para Herodes, depois que ele soube que Jesus era galileu, mas Herodes também mandou de volta para Pilatos, porque ele também, Herodes, não achou nenhum defeito para este cordeiro. Então Jesus Cristo era o verdadeiro cordeiro a ser sacrificado, porque ele não tinha nenhum defeito. O uso de sangue. O sangue serviu de sinal nas casas dos judeus. Deus, naquela noite, feriu todos os primogênitos na terra do Egito. Houve mortos, choros, mas quando chegava na casa de Israel, o destruidor passou por cima. Não porque os povos judeus eram bonzinhos, não, mas foi por causa do sangue.
Naquela noite, quando o destruidor chegava na casa dos judeus, ele olhava, ele falava o seguinte: nesta casa já morreu um primogênito, nessa casa o cordeiro já foi sacrificado, nesta casa alguém já pagou pelo sangue. Por isso o sangue serviu de sinal naquela noite. Para os cristãos também, nós cristãos, nós recebemos vida através do sangue de Jesus. A nossa redenção foi através do sangue de Jesus e nós se aproximamos de Deus através do sangue de Jesus. Hoje, através do sangue de Jesus, você tem o livre acesso, você pode chegar até Deus, você pode clamar a Deus, você pode orar a Deus, você pode falar com Deus através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus trouxe vida para nós. Veja o que Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18 a 21. Sabemos que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado dos vossos fúteis procedimentos que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor a vós. Então foi o sangue de Cristo que nos resgatou da morte, do pecado e nos trouxe a vida. No Êxodo capítulo 12, versículo 14, ele diz: esse dia vos será por memorial e o celebrarei como solenidade ao Senhor. A parte memorial, o Senhor ordenou a seu povo de celebrar aquele dia, de lembrar daquele dia. Aí que a gente volta na nossa pergunta do início: que rito este? Quando vossos filhos vos perguntaram: que rito este? Então, o povo deveria celebrar aquele dia, para que eles não esqueçam que um dia era escravo no Egito. O povo judeus deveria se lembrar daquele dia e deveria contar para seus filhos sobre esse evento de muita importância. Essa saída do Egito não era somente uma libertação simples, mas o cumprimento da promessa de Deus, daquela aliança que ele tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então Deus estava cumprindo a sua promessa. Então o povo deveria se lembrar disso. O povo deveria contar isso para seus filhos. O povo deveria comemorar isso. Isso deveria ficar como memorial na mente do povo. E para nós cristãos, nós também não podemos deixar de lembrar. Não podemos deixar de comemorar. Não podemos deixar dessa parte memorial. Nós temos que trazer na realidade aquilo que o Senhor fez por nós. Não podemos esquecer a esperança que nos trouxe a vida. Um dia a gente era mortos pelos pecados. A nossa esperança começou lá na cruz. Nós estávamos lembrando daquilo que o Senhor fez por nós, daqueles tempos antigos, onde a gente era escravo do pecado, mas o Senhor nos salvou, o Senhor nos deu a vida. Então, isso deveria ficar também para nós cristãos como memorial. E nós temos que contar isso para todas as pessoas, aquilo que Cristo fez para nós, aquela graça que chegou até nós. Agora somos livres e o pecado não teria mais domínio sobre nós. Nós fomos libertos e nós temos a vida através de Cristo Jesus. Esse memorial, nós temos que contar isso todos os dias das nossas vidas, aquilo que o Senhor fez para mim, para você. Eu não posso esquecer essa parte memorial. Eu não posso deixar de contar aquele que Cristo fez para mim. Amados, você não pode deixar de contar aonde começou a sua história. E é isso que a gente tem que trazer na memória. Onde começou a nossa história? Lá na cruz. O que Cristo fez para você, para mim? Essa é a nossa memória. Esse que nós temos que contar para
todo mundo, para o mundo saber, para as pessoas conhecer a Cristo, para as pessoas saber aquilo que Cristo fez para mim e para você. Eu sou o irmão Melfi, esse foi mais um momento de reflexão com Deus. Agradecemos pelos novos inscritos no canal. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Que Deus abençoe a todos e fique com Jesus.